18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6h02 em Manaus. Valeu, hein? Boa noite pra você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Valeu, equipe 18 horas, Rádio Mix. Começando mais uma edição do 18 horas, hoje na apresentação Nathalie Moraes. Boa noite, Nath. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Feliz quinta-feira. Boa noite, André. Boa noite para toda a equipe do 18 horas que já tá por aqui. Mix. Lembrando para você, hein, querido ouvinte, que você pode participar conosco do programa 18 horas, utilizando aí via o nosso WhatsApp, que é o 99488-7592, valendo a sua presença aqui no 18 horas, não é isso, Nathalie Moraes? Exatamente, Carlão. Nós queremos saber a sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos abordados nas reportagens aqui no 18 horas. Manda aí um alô pra gente saber o que você tá achando da nossa programação e dos nossos conteúdos. Então anote aí e participe, 99488-7592. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Instalação do Centro Policial Amazônico em Manaus para combater o crime organizado não sai do papel. Chuva forte deixa prejuízos em várias zonas de Manaus. No centro, árvore cai e fere motoqueiro. Estoque de sangue chega no limite crítico e Emoan convoca doadores. Sábado é a data limite para a definição de pré-candidatura a prefeito. Os bastidores da política daqui a pouco com Cíntia Blink. Esses e outros assuntos, os destaques desta quarta-feira, 13 de março de 2024, você confere a partir de agora. Vamos juntos até às 7 da noite com a informação em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, hein? O Centro Policial Amazônico, que seria instalado em Manaus para combater o crime organizado, simplesmente não saiu do papel. Esse centro foi anunciado pelo presidente Lula em agosto de 2023 e tinha previsão para ficar pronto em dezembro do ano passado. Mas, como disse, ficou só na palavra e não saiu do papel, Nathalie, assim. Infelizmente, né, Carlão? Esse centro que foi anunciado aí com pompas pelo presidente Lula e pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, seria aí uma das medidas prioritárias contra os crimes que ultrapassam as fronteiras, como o tráfico de drogas. E aí, para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos saber agora os detalhes com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Então, o dinheiro para a instalação desse centro policial amazônico não chegou, é isso? Bora lá, vamos entender toda essa situação, mas antes disso, boa noite, Nathalie, boa noite, Carlão, e boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, essa unidade, né, que foi anunciada aí pelo presidente Lula, foi anunciada em agosto de 2023, ou seja, do ano passado, como uma das medidas de prioridade contra crimes que ultrapassam as fronteiras aí, como o tráfico de drogas, né? Apesar disso, até fevereiro deste ano, o projeto não havia recebido investimento direto, né? Essa informação de não ter recebido aí os recursos, esse dinheiro aí para tirar do papel esse projeto, é uma informação que foi obtida via Lei de Acesso à Informação pela agência Fiquem Sabendo, né? Que é uma agência de dados especializados no acesso a informações públicas. O questionamento sobre os investimentos foi feito à diretoria da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, que é um órgão aí ao qual o projeto ele está aí vinculado, né? Então, em resposta, no último dia 22 de fevereiro, a Polícia Federal confirmou que não foram feitas as contribuições, ou seja, que não foi repassado aí esse dinheiro, né, essa verba aí para que pudesse ter sido feito já esse projeto aí que já era para começar em dezembro do ano passado, né? Segundo a Polícia Federal, o orçamento inicial estimado é de 16.300.000 reais, sendo que desses
desses recursos aí, 9 milhões de investimento e 7,3 milhões de reais é o de custeio, né, de todo o projeto, né? E ainda segundo a Polícia Federal, o projeto já foi aprovado internamente, inclusive com previsão orçamentária e de investimentos, e que outras ações estão em curso, né? Nessa manifestação não foram apresentados aí detalhes sobre qual fase está em processo de locação do imóvel, só que uma reportagem de uma agência que foi publicada em janeiro deste ano informou aí que o prédio, né, para fazer esse projeto já tinha sido alugado e os equipamentos aí foram comprados, né? Então a nossa equipe entrou em contato com a Polícia Federal, né, para saber essa situação desses equipamentos, desse prédio que foi alugado, para que possa ser feito aí esse projeto, mas a gente aguarda a resposta, né? E só que ainda além desses recursos, né, Nathalie e Carlão, falta ainda outras partes burocráticas, né, como os países que são membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, confirmar aí essa cooperação, né? Porque segundo a Polícia Federal, até o momento, nenhum país ainda se manifestou sobre o assunto. Então, né? O governo federal anunciou, mas não tinha recebido a verba ainda. É mais ou menos isso. O governo federal anunciou que repassaria essa verba, né? E até o momento não aconteceu aí essa situação aqui para a chegada desse Centro de Cooperação Policial Internacional, né? Que é isso? Sobre essa instalação do Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus, o objetivo para isso é combater crimes ambientais e de narcotráfico aqui na Amazônia, né? Que são extrema importância, de extrema importância, como a gente sempre fala, né? Que tenha aquele narcotráfico, drogas garimpo, que entra e sai do país, que entra e sai aqui do Brasil também, principalmente através aqui da região amazônica, né? Então, essa unidade, ela é prevista aí para reunir policiais de 8 países da região amazônica e é para ser financiada aí pelo Brasil, né? Mesmo sendo de outros países, os recursos são feitos aqui pelo governo brasileiro, bancado por brasileiros. Exatamente, e é essa questão que a gente está trazendo, que até agora não foi repassado esses recursos, e aí segue. E ficou só na promessa, né? Só no papel. Exatamente. E aí é uma situação muito importante, porque a instalação desse Centro de Cooperação de Manaus Internacional, segundo o deputado estadual e da Comissão de Segurança aqui da Assembleia Legislativa do Amazonas, que é o comandante Dom Câmara, ele disse que a ausência desse centro aí acaba sendo um prejuízo para a segurança do estado. Inclusive a gente tem a fala dele, vamos acompanhar. É mesmo o prejuízo da ausência física exatamente na tríplice fronteira. Esse prejuízo é um prejuízo que precisa ser compensado com as atividades de inteligência e as estratégias que serão implementadas a partir dessa cooperação multidisciplinar, né, e transversal com todos os países fronteiriços. 18 horas. Muito bem aí, Carlão e também Nathalie e ouvintes, a gente ouviu a fala do deputado estadual, o Dan Câmara, falando aí, né, sobre essa situação do Centro Policial Amazônico aqui em Manaus, que ainda não saiu do papel, né? Isso segundo Será que vai sair, André? Quais são as expectativas com relação a isso? Não tem ainda, né? Por falta de verbas. Exatamente que a gente se baseou aí com uma pesquisa aí, uma informação de uma agência, né, que disse aí que em janeiro deste ano já tinha, né, o local ali alugado e os equipamentos. E para isso a gente entrou em contato com a Polícia Federal, que aguarda aí o posicionamento para saber. E a gente vai continuar cobrando para trazer uma resposta, né? Já que a gente mora numa região de fronteira, André, né? Principalmente Tabatinga, né? Uma área bastante prejudicada. A gente traz muita notícia ali daquela região. Então, com certeza esse Centro de Cooperação aí amazônico deve ajudar bastante a combater o narcotráfico ali naquela região. Muito bem-vindo. É isso mesmo. E aí, né, esse Centro de Cooperação aqui da Amazônia, que a gente está falando, para quem está chegando agora, é uma medida aí,
um anúncio, né, do presidente Lula, que foi feito em agosto do ano passado, né? Então, contando aqui setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 7 meses já, e até agora nada, ainda não tem nenhuma só promessa, né? Nada saiu do papel nenhuma. Tinha previsão, inclusive, de ficar pronto agora em dezembro do ano passado, mas a gente vai continuar acompanhando aí os próximos passos. Beleza, André. Obrigada, André. 6 horas e 12 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, Nathalie, que chuva foi aquela pela manhã, hein? Choveu muito forte. Foi um temporal realmente que deu medo até. Ventos fortes deixaram prejuízos em vários pontos de Manaus. A Defesa Civil Municipal registrou 2 ocorrências de tombamento e deslizamento na zona oeste da capital. E também na zona oeste, Carlão, uma árvore desabou sobre a fiação elétrica e acabou derrubando um poste na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra. Esse incidente aconteceu ali próximo à entrada da Marina do Davi. O trecho precisou ser interditado e a concessionária de energia foi acionada aí para fazer todo o trabalho de remoção, né? E desligar realmente a energia para que a árvore fosse retirada do local. Olha, Nathalie, na zona sul de Manaus, uma árvore também caiu sobre um carro e um motociclista na rua Monsenhor Coutinho, no centro. Extremamente perigoso esse momento quando cai essa chuva forte. O condutor da moto teve ferimentos leves no rosto, felizmente. Já o carro foi atingido na parte dianteira. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para retirar os galhos da via. E ainda na Zona Sul, Carlão, o trecho da Avenida Maceió, no bairro do Adrianópolis, próximo à sede da Secretaria Municipal de Educação, inundou com a forte chuva. A área ficou completamente alagada e os motoristas tiveram dificuldade de passar pelo trecho. Agora, detalhe, Carlão, que isso daí aconteceu naquele horário de pico, sabe? Assim, naquela pior horário. Né? Exatamente, aquela hora que a galera tá saindo pra buscar a meninada na escola, hora do almoço. O trânsito na região ali da Mário Ipiranga ficou caótico. Descontrolado total. E ainda, olha só, vários semáforos, Nathalie ouvinte, na cidade ficaram simplesmente apagados. Apagão geral nos semáforos, deixando o trânsito ainda mais travado. Muitos carros e semáforos, chuva forte. Olha aí esses ingredientes tudo junto. Mas, felizmente, nenhum acidente grave foi registrado. 18 horas. Agora são 6 horas e 14 minutos. Você no melhor Mix do Brasil e o 18 horas no ar. Licenças ambientais da BR-319 foram tema de discussão na Assembleia Legislativa do Amazonas ontem, terça-feira. E, segundo o IBAMA, as licenças estão atualizadas. E o órgão aguarda agora a apresentação do projeto ambiental básico para a repavimentação do trecho do meio. E o alvo, né, de tanta polêmica, tantas e tantas vezes a gente já falou dessa situação do trecho do meio, essas discussões entre o DENIT, mas a repórter Odinei Araújo acompanhou toda essa discussão e traz pra gente agora os detalhes. Se depender do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, a BR-319 vai ser totalmente recuperada, inclusive o tão polêmico trecho do meio, que é o grande gargalo da rodovia. Em uma sessão proposta pelo deputado Sinésio Campos, nessa terça-feira, o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, explicou que a atual situação em relação às licenças ambientais de responsabilidade do IBAMA estão em dia e que todas as solicitações encaminhadas estão sendo respondidas em tempo hábil. Colocamos aqui a posição dos servidores do IBAMA, que tem atuado fortemente para garantir a lisura no processo de licenciamento da BR-319, destacando sempre que não há nenhum atraso em relação às responsabilidades do IBAMA para com o andamento do licenciamento da BR-319. Então nós aguardamos as documentações, os estudos, para que eles possam ser analisados. Aí sim, avaliar a possibilidade de pavimentação da BR-319. O superintendente do IBAMA, Joel Araújo, também informou que os trechos pavimentados passam por manutenções garantidas por um termo de ajustamento de conduta, TAC, celebrado
entre IBAMA e o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Quanto ao trecho do meio, que representa uma área de 405 quilômetros e que já possui licença prévia, Joel Araújo explicou que aguarda a manifestação dos interessados com a apresentação de projeto ambiental básico para que possa ser analisado pelo IBAMA. Já o presidente da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, André Marcílio, ressalta que enquanto o trecho do meio não sai, os moradores da rodovia enfrentam diversos problemas, inclusive de energia. Energia falta 2 dias e um dia tem. 2 dias não tem energia, no outro tem. A situação do transporte escolar, muito difícil para os alunos se deslocarem das suas casas à margem da 319 para a escola. É uma situação muito complicada em relação ao transporte escolar. Outra situação que envolve os moradores da BR-319, a questão da trafegabilidade, principalmente no lote C da 319, onde tem licença ambiental para ser repavimentada. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 17 minutos, você no melhor mix do Brasil. Atenção, hein, pessoal, o estoque de sangue, olha, importante, hein? O estoque de sangue volta a ficar crítico no Hemoan. Na última terça-feira, o Hemoan registrou apenas 120 doações. São poucas doações. Isso representa menos da metade do necessário para suprir a demanda diária do Hemocentro, Nathalie. Pois é, Carlão, infelizmente, toda essa situação pode comprometer o funcionamento das unidades de saúde pública e privada aqui no estado. A gente vai trazer agora os detalhes do estoque do Hemocentro com o repórter Rodrigo Soares. A Fundação Hemoan enfrenta uma queda preocupante no número de doações de sangue esta semana. Diante disso, o hospital está convocando com urgência doadores para comparecerem à fundação e contribuírem com a iniciativa. Na última terça-feira, o Hemoan registrou apenas 120 doações, menos da metade do necessário para suprir a demanda diária do Hemocentro. A situação é especialmente alarmante para os tipos sanguíneos O positivo e O negativo, que estão muito abaixo da meta diária estabelecida, como explica a gerente de captação de doadores, Nívia França. Infelizmente, nós estamos passando por uma situação difícil, com baixa no comparecimento de doadores para a coleta de sangue. É um período em que a população, a saúde da população sofre com os nossos problemas sazonais, epidemiológicos, as viroses. Então, a gente tem essa baixa no comparecimento dos doadores. Essa escassez representa uma ameaça séria para o suprimento de transfusões, tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde, podendo afetar procedimentos essenciais como cirurgias e transfusões para pacientes com doenças crônicas, câncer e vítimas de acidentes, como explica a gerente de captação Nívia França. Então eu faço um apelo a você que está bem de saúde, se candidatar a fazer essa doação para que a gente consiga ter um estoque de segurança para conseguir atender os nossos hospitais de urgência, aqueles que têm problemas hematológicos, que estão em tratamento de câncer e também aqueles que vão realizar cirurgias. Os requisitos para a doação são simples: boa saúde, idade entre 18 e 69 anos, peso acima de 50 quilos. Menores de 18 anos podem doar acompanhados de um responsável ou representante legal. É crucial estar bem alimentado e levar um documento de identidade oficial com foto. O Hemoan fica aberto de segunda a sábado, de 7 da manhã às 6 da tarde, localizado na Avenida Constantino Neri, bairro Chapada. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 20 minutos, você no melhor mix do Brasil. Agora chegou o momento, hein? Nós vamos falar sobre política local e direto dos bastidores da política. Bem ali no meio, ok? Estamos com ela, a Cíntia Blink, aqui no 18 horas. Cíntia Blink, olha só, sábado, inclusive, né, a expectativa é bastante grande. Nós estamos falando desse assunto já há algum tempo e acompanhando, né? Você está acompanhando de perto. E sábado promete ser um dia de grandes revelações, olha aí, hein, para a política de Manaus.
Nós já sabemos, mas eu vou te fazer a pergunta. Por que, Cíntia Blink, sábado é um dia tão importante? Fala pra nós, Porque Cíntia. a gente tá de folga, né, Carlão? Sábado Coloca os tambores aí. É tão polêmico quanto o trecho do meio, mas não é bem esse o assunto. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nata. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Seguinte, sábado é o dia que Roberto Cidade, presidente da Assembleia, deputado estadual, vai fazer uma festa porque ele assumiu o diretório municipal do União Brasil. Você já viu isso antes? Mas não é muita festa para quem assumiu, né? Um diretório, né? Será que é só isso mesmo? Então, Carlão, Nathalie, é o seguinte, nunca existiu uma festa, porque você já assumiu, aí você vai lá e faz uma festa. Festa o quê? Revelação de que olha quem é o presidente. O que a gente tá esperando? A gente tá esperando que nesse dia, no sábado, exatamente, ele assuma outro negócio, que é a pré-candidatura dele para prefeito de Manaus. E ele vai fazer isso, de acordo com o que está sendo divulgado, ao lado do governador Wilson Lima. Inclusive, o convite é quase um santinho, entendeu? É o Roberto Cidade na frente e o Wilson atrás com aquele fundo azul. Falta até o número para você votar. Então, assim, o que isso está dizendo pra gente? Como que o Wilson Lima vai se posicionar nessa eleição? Tudo bem, ele fala, né? Eu não sou candidato, eu não sou pré-candidato, não interessa pra mim, mas ele tem uma posição muito importante, sim, porque quem o governo apoiar vai ter a máquina do governo junto. Sim. Então a gente tá falando de uma cidade que já tem a Assembleia com ele, tem junto com ele também, por ter esse apoio de Wilson Lima, os vereadores, tanto que vai ter presente deputado, vai ter presente vereador e o governador. O governador tá dizendo pra gente, portanto, que ele não vai andar com Davi Almeida nessa eleição, porque há ainda uma esperança de que isso aconteça sim, viu? Sim. Vamos lembrar que foi Davi quem indicou o vice de Wilson Lima. O Tadeu de Souza tá ali por uma indicação de Davi. E agora, o Wilson vai indicar esse vice? Fui dar uma olhada aí nos bastidores para saber. O que me foi dito foi: tudo pode acontecer. Apesar de Wilson Lima estar com Cidade nesse dia, isso não quer dizer que ele é somente ele é o candidato de Wilson. Então quer dizer que o governador ainda não assumiu o Roberto Cidade. Não assumiu ninguém. Ele vai lá sábado, vai fazer a parte dele, mas ele ainda pode ser retirado aí da mesa para dançar. Então a gente precisa aguardar as revelações dos próximos capítulos. Vão ter várias revelações até a... Vou dizer uma coisa, o Wilson tá dando moral para a Cidade e para Capitão Alberto Neto. Se ele vai ficar com o Davi, tudo depende se Davi vai ficar com o Wilson, porque se Davi ficar com Braga, o Wilson não vai ficar com ele. Você tá parecendo a novela da Janete Claire. Exatamente. Tá mais polêmica que toda a confusão lá do BBB. Blink, conta pra gente, agora vamos falar de outra polêmica. Sobre o empréstimo milionário aí pretendido pelo prefeito Davi Almeida. E essa situação aí voltou a acirrar os ânimos lá pela Câmara Municipal, é isso? Engraçado que a gente falou tanto desse assunto ano passado e entendeu que esse assunto tinha encerrado, que passou, no primeiro momento não passou, não foi aprovado, colocaram de novo no outro valor e aí foi aprovado e tudo certo. Só que já estava sendo dito nos bastidores que não estava tudo certo, porque não poderia ser aprovado no mesmo ano em que foi rejeitado, questão de rito de tramitação dentro da Câmara, então teria que passar para esse ano. Foi o que aconteceu. Agora seria mais como só cumprir um ritual. Já foi aprovado antes, agora é só questão ali de, cumprir uma burocracia. Sim. Só que tá na mão de Caio André, presidente da Câmara, colocar isso na pauta, que não tá indo pra pauta. E a base tá percebendo que a prefeitura tá sentindo falta ali daquele dinheiro em caixa, né? Então, tá tendo uma pressão para que coloque isso na pauta de novo e seja votado novamente. Plano de fundo é que a gente tem uma base que está se desfazendo cada vez mais. Portanto, pode ser que isso na votação de novo não seja aprovado coisa nenhuma, porque a base está diminuindo, a base do prefeito está diminuindo enquanto a coisa está tendo que tramitar aí só essa parte que é um detalhe, mas que pode fazer muita diferença. O que acontece agora é que a base está pressionando para que isso seja colocado em pauta. A gente fechou a semana, quarta-feira é o sexto dos vereadores, então eles só vão ter sessão de novo na segunda-feira, que é quando a gente espera que coloque isso na pauta ou não, depende do presidente Caio André, que não está exatamente em harmonia aí com o atual prefeito Davi Almeida.
Cíntia, ontem nós comentamos sobre a cassação do mandato, né, do vereador Antônio Peixoto. Agora, parece que ele conseguiu sustar essa cassação, Cíntia. A gente chegou a falar ontem, porque ele foi... O que aconteceu? O partido dele foi flagrado, é o que a justiça está identificando, como cometer fraude de gênero, que coloca lá a cota de mulheres que precisa, mas essas mulheres constam ali, mas não fazem campanha, não estão de verdade, não querem vencer. Então, só ali para cumprir a cota. Daí o que acontece? Ele teve o mandato cassado, mas ainda está em processo de recurso. Não foi aquele transitado e julgado. Não acabou, não é o fim. E aí ele pediu uma liminar para ele continuar na vaga de vereador, o que foi concedido pelo relator do caso, que é o Fabrício Marques, porque ele entendeu que se tirar agora o Peixoto da vaga, isso pode causar uma instabilidade na Câmara, porque depois ele pode conseguir, aí, por meio do recurso, ocupar o lugar de novo e tudo mais. Então, Peixoto fica lá no lugar dele por hora, até que esse assunto se encerre. A gente está em ano eleitoral. Ter uma vaga de vereador, ainda que por poucos meses pela frente, isso pode fazer diferença e muito na campanha de quem vier a ocupar esse cargo ou o próprio Peixoto. Então, por enquanto, ele está liberado de ficar no lugar de vereador que é dele até agora. É mais uma história com muitos capítulos, né, Blink? Exatamente, e a gente vendo tudo aqui. É isso, Cíntia, por hoje? É isso, amanhã eu volto com mais informação pra você. Valeu, Cíntia Blink, boa noite. 6h27, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, o governo federal decidiu antecipar o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS, isso é bom. O decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, é oficial. A primeira parcela do abono anual será paga na folha de abril e a segunda na folha de maio. Tem direito ao benefício os segurados e dependentes da Previdência Social que durante o ano de 2024 tenham recebido o auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, também a aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Olha, geralmente o abono é pago no segundo semestre de cada ano, geralmente, mas nos últimos anos o governo tem antecipado aí o benefício com o objetivo de estimular a economia, que é muito bom. Em 2022 e em 2023, por exemplo, o abono foi pago em maio e em junho. 18 horas. Agora 6h28, você no melhor Mix do Brasil. Continue aí, continue em 100,7. Daqui a pouquinho você vai saber que os servidores do estado do Amazonas que têm filhos com deficiência terão carga horária menor de trabalho. Serão 3 horas a menos. Esse é o nosso assunto em instante, já aqui. 18 horas. E agora a gente segue conferindo o tempo e temperatura. É a previsão do tempo. E é para amanhã, em quinta. Nathalie Moraes é contigo. Previsão do tempo. Carlão, e a previsão do tempo para essa quinta-feira é o som, mostra aí, segundo o Clima Tempo, sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva pela tarde e noite. A mínima fica na casa dos 25 graus e a máxima de 35. Olha, o nosso Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 22 metros e 79 centímetros acima do nível do mar. Nessa mesma data, no ano passado, o Rio Negro estava em 2 metros e 51 centímetros, portanto, ele estava mais cheio nessa época. 6h30. 18 horas. E com, olha só, em 1.346 registros, o Amazonas fica em quinto no ranking de mortes violentas em 2023. O levantamento leva em conta homicídios dolosos, incluindo feminicídios, latrocínios, roubos seguidos de morte e lesões corporais seguidas também de morte. As mortes decorrentes de violência policial não entram nessa lista, Carlão. E o repórter André Meirelles tem mais informações sobre os dados do monitor da violência, que colocou aí o Amazonas entre os 5 estados mais violentos do Brasil. Vamos conferir.
Os registros de assassinatos no Amazonas representam 3,4% do total do Brasil e 1,55% da população do país. O estado registrou uma redução de 1.432 casos em 2022 para 1.346 em 2023, 86 a menos, com uma pequena queda de 6%. Mas ainda assim, o Amazonas está na terceira pior colocação entre os estados da região norte e só perde para o Amapá, que registrou alta de quase 50% no número de crimes violentos, e para o Acre, que teve uma redução de apenas 5%. Já Tocantins, Rondônia, Roraima e Pará tiveram reduções superiores aos 10%. Os números comparados à violência de 2023 em relação a 2022 no estado do Amazonas são dados coletados que estão inseridos nos casos de mortes violentas intencionais, crimes de homicídios, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte. Todos os dados catalogados pelo Monitor da Violência são compilados a partir das informações disponibilizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas por meio do site oficial. Para o Coronel Amadeu Soares, que é especialista em segurança pública, são várias situações que colaboram para esse tipo de violência. Uma delas é a falta de planejamento na recomposição dos efetivos da Polícia Militar e Civil. Eu atribuo isso a uma série de situações. Uma delas é a falta de planejamento na recomposição dos efetivos da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu digo isso porque Manaus hoje é uma cidade que não tem policiamento extensivo. Não tem a primeira malha protetora, de policiamento. Simplesmente por falta de efetivo, por falta de policiais, tanto nas delegacias como nas ruas, patrulhando a cidade. Então, a tendência disso aí, infelizmente, é só piorar devido à falta de investimento, à falta de políticas públicas do governo com relação à segurança pública. A pesquisa divulgada pelo Monitor da Violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com o Núcleo de Estudo da Violência da Universidade de São Paulo, a USP, mostra que com 1.346 registros e índice de 34,1 casos por 100 mil habitantes, o Amazonas ficou em quinto lugar no ranking de mortes violentas em 2023. Já em nível nacional, no ano passado, o Brasil registrou 39.492 homicídios dolosos com intenção de matar, feminicídios, latrocínios, que são roubos seguidos de morte, e lesões corporais seguidas de morte, o que representa a média de mais de 108 vítimas por dia. Em 2022, o total havia sido de 41.140 mortes violentas, ou 113 por dia. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Legal, 6h33, você no melhor Mix do Brasil. Olha, você sabia que o mosquito Aedes aegypti, o mosquito da dengue, também pode afetar a saúde dos animais de estimação? Pois é, pode sim. Estamos falando da dirofilariose transmitida pelo Aedes para os pets. Essa é uma doença parasitária cardiopulmonar que pode afetar sim os animais de estimação. Maiores detalhes vamos conferir na reportagem de Nathalie Moraes. O mosquito Aedes aegypti também pode causar problemas de saúde nos animais de estimação. É a dirofilariose, uma doença parasitária cardiopulmonar que pode afetar os animais de estimação. É o mosquito da dengue que pode ajudar no processo de entrada de um tipo de verme que causa inflamação dos pulmões e coração dos animais, como explica o médico veterinário Bruno Figueiredo. Larvas milimétricas que eles acabam adentrando especificamente no buraco onde o mosquito adentrou. Com algum tempo, essas vermes elas acabam caindo na corrente sanguínea, e isso leva mais ou menos de 60 a 90 dias até chegar no pulmão. Chegando no pulmão, causa inflamações bem significativas, porque essa verme ela já cresceu, ela já amadureceu, mas ainda não está se reproduzindo. O médico veterinário explica que quando o verme se reproduz no organismo do animal, pode se produzir e até levar à morte do animal de estimação.
Chega um momento que ela cresce, se desenvolve, se alimenta de todo o tecido que tem ali nas veias e artérias e vai crescendo e vai causando inflamações significativas no tecido. Chegando nisso, o animal já foi infectado, já está com essa larva no coração, tá bom? Ela já cresceu durante 9 meses, essa larva ela pode apresentar e já está se reproduzindo. E aí o mosquito vai picar o animal novamente e vai levar para outros animais essa mesma doença. O diagnóstico da doença deve ser feito a partir da avaliação do especialista. Entre os principais sintomas estão o cansaço e a tosse no animal. Manaus tem poucos registros da doença, mas para evitar que os animais contraiam a doença, o médico veterinário dá algumas dicas. Vermifugação constante, conforme o médico veterinário indicar, e principalmente com produtos específicos. Não é qualquer remédio de verme que pega essas vermes do coração. São remédios específicos que acabam, assim, tendo uma eficiência contra esse verme. No mercado, existem coleiras com repelentes contra o mosquito Aedes aegypti, que podem auxiliar na prevenção dos pets. Mas a principal arma continua sendo o controle dos ambientes, evitando a proliferação do mosquito Aedes aegypti. É a forma de prevenir contra a dengue e tantas outras doenças, inclusive nos animais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h37. Você no melhor do Brasil. Bastidores da política, só que agora lá na capital federal, lá em Brasília. Nós vamos falar com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos, o Cadu. Boa noite, Cadu. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC das drogas, não é isso? Agora só falta aí passar pelo plenário, não é isso, Cadu? Boa noite. É isso mesmo, Carlão. Boa noite para você, meu querido. Boa noite, Nathalie Moraes, minha querida. Boa noite, ouvintes do 18 horas. É isso, Carlão. Vai lá pro plenário nos próximos dias. A votação da PEC das drogas, como é chamada essa PEC, né? Ela passou na CCJ hoje, pela manhã, e foi uma votação simbólica. Ou seja, os senadores não foram obrigados a registrar o voto no sistema. E dessa forma, ninguém sabe como cada um se posicionou lá na CCJ. Mas, de qualquer forma, Carlão, o apoio dos senadores a essa proposta foi grande, viu? Foi larga, mas não pela proposta, tá? É importante a gente frisar isso. Se dependesse do Poder Legislativo, não haveria mudança nenhuma na lei antidrogas. O que motivou, na verdade, os senadores, Carlão e Nathalie, foi o desejo de reagir ao Supremo Tribunal Federal, que está julgando a descriminalização da maconha para o consumo pessoal. O Congresso Nacional entende que o STF está invadindo uma competência que é do Poder Legislativo. Por isso, Carlão, o Senado está se antecipando a uma decisão do STF e aprovando inicialmente essa PEC, né, a PEC das drogas, que torna crime o porte ou posse de drogas em qualquer quantidade, que é uma proposta totalmente contrária do que está sendo discutido lá no Supremo. E como você disse, Carlão, a PEC agora vai para votação no plenário. A votação de hoje foi na CCJ, como eu disse, que analisa a constitucionalidade da proposta. Agora que foi aprovada, ou seja, constitucionalmente ok, agora o plenário é quem vai discutir, o plenário é quem vai debater, ou seja, todos os senadores vão entrar nesse game e vão estabelecer o seu voto. Agora, Carlão, como é que se posicionou cada deputado, como é que se posicionou a nossa bancada do Amazonas, né? Dos 3, só quem não se pronunciou foi o senador Omar Aziz. Como a votação foi simbólica, a gente não sabe como é que ele votou, né? Como é que ele se posicionou. Então a gente sabe por meio de rede social, por meio que a assessoria manda, né? A assessoria de imprensa manda pra gente e tal. Então o senador Plínio Valério, ele falou lá na CCJ, ele fez um posicionamento firme a favor da PEC das drogas. Então eu trouxe pra gente ouvir um trecho da fala do Plínio Valério. Vamos ouvir. Acima de tudo, esse ato aqui, para mim, que estou aqui há 5 anos, lutando contra essa usurpação de prerrogativa, para mim, que não arreguei um momento só achando que isso está errado, simboliza muito, muito mesmo. Eu espero que a partir de agora o Supremo Tribunal Federal entenda que não pode legislar, porque nós estamos dizendo a eles que se insistirem em desrespeitar a Constituição, nós
nós vamos refazer tudo que tem que ser feito de bom. Eu faço aqui, presidente, nesse ato, o que os amazonenses gostariam que eu fizesse e vou fazê-lo. Eu sou contra o porte de drogas em qualquer circunstância, em qualquer quantidade e de qualquer espécie. Faço isso não só em nome dos brasileiros, mas acima de tudo pelos amazonenses que confiaram em mim. 18 horas. Muito bem, nós ouvimos aí o senador Plínio Valério mandando aí um recado, né, direto e reto para o Supremo, né, não o legislar, não é isso, meu querido Cadu? Exatamente. Tem dois pontos na fala do Plínio Valério. O primeiro é que ele é um atacante voraz, aí ele desde quando ele começou o mandato dele, ele vem com essas pautas de afronta ao STF. Ele é o autor daquela PEC, né, que estabelece mandato para o que tira o cargo vitalício. Acaba com a hereditariedade do processo. Exatamente. Né, tira o cargo vitalício e coloca mandato no lugar do ministro do STF, né? Ele é o autor dessa proposta. E agora, como se trata mais de uma usurpação de poder do que o caso da lei antidrogas mesmo, então o Plínio Valério ele foi realmente a favor dessa PEC. E tem uma questão política, né? Ele mandou um recado aí para os eleitores do Amazonas, que é um público conservador. O público conservador, o eleitor conservador foi quem votou em Plínio Valério. Então ele deu, esse voto dele foi em nome do eleitor conservador de Plínio Valério. Ricardo, para entender, essa PEC, ela proíbe tudo no caso, então, né? Proíbe tudo, certo. Carlão, proíbe tudo. Ela mexe, pra gente entender melhor, ela mexe na Constituição, certo. Tá? Ela mexe na Constituição. O combate às drogas, a lei antidrogas é uma lei ordinária, ela está fora da Constituição. Então, o Senado, ele mexeu na PEC, ele colocou na Constituição para que ninguém mexa nunca mais com relação a isso, apenas que seja uma outra PEC para revogar, o que vai ser muito difícil. Então, ela criminaliza o porte e a posse, ou seja, você está com droga, está portando qualquer quantidade, você vai preso, você vai para cadeia. Então, ponto final nessa história, inclusive para o STF. Agora, Carlão, a gente tem o Eduardo Braga, né? Ele se posicionou também a favor da PEC, mas ele fez um adendo, ele também é a favor da descriminalização da maconha para o uso medicinal e científico, por isso que ele também foi a favor dessa PEC, que traz também um inciso nessa questão. Vamos ouvir o que disse o Eduardo Braga. Eu defendi a tese de que nós não temos aqui, por exemplo, maconha legalizada no Brasil. Lamentavelmente, a maconha produzida no Brasil é toda de atividade ilícita, criminosa. Então, como legalizar parte de um produto que é criminoso? Como achar que é legal portar ou comercializar uma determinada quantia, seja uma gota, 2 gotas, 3 gotas. Por isso, votei com o relator pela aprovação da PEC, que mantém a vedação, a legalização do uso e da comercialização da droga como uma droga lícita no território nacional. O Brasil precisa de políticas públicas, precisa de medicamentos nessa direção, mas da maneira correta, bem orientada, bem responsável. 18 horas. Muito bem, nós ouvimos aí o senador Eduardo Braga, que faz aprova a PEC, né, Cadu, mas faz algumas considerações, não é isso, Cadu? Exatamente, mas é aquela coisa, né, essa PEC, ela divide os senadores, né? Porque não é à toa que o STF está julgando esse caso, porque é um caso muito polêmico, tem 2 pontos aí divergentes. Tem a questão da lei, tem a questão da desatualização da lei, tem a questão de descriminalizar algo que realmente você não pode se dividir quando se trata de tráfico de drogas, quando se trata, aquilo que é porte pode ser tráfico lá na frente. É muito difícil. Então, é uma análise muito grande que está na mão aí do STF, e agora o Senado está se antecipando. E falando dessa antecipação, a questão é que é possível que essa PEC, passando agora na CCJ, ela vá para o plenário já na próxima semana, porque o acordo dos partidos com o presidente
presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é que o Senado se antecipe a qualquer decisão do STF. Então é possível que, antes mesmo que o STF finalize o julgamento, porque está faltando apenas um voto para ter maioria no entendimento pela descriminalização, é possível que o Senado já tenha finalizado a votação e o projeto de lei, aliás, a PEC das drogas, já esteja aqui na Câmara. Então vamos acompanhar. Carlão e Nath. Cadu, vamos falar agora de uma outra polêmica, né? Isso porque os motoristas de aplicativo estão fazendo protestos em vários estados do Brasil, inclusive aqui, né, na nossa capital já teve protesto contra o projeto do governo que regulamenta aí essa atividade. Conta pra gente como é que tá essa situação aí no Congresso. Eu te confesso, Cadu, que todos os dias, principalmente quando eu tô saindo aqui da rádio, sempre tem um motorista de aplicativo que faz essa pergunta pra gente. E aí agora você vai estar respondendo com exclusividade pra eles. Olha, o Nath, no bar a gente pergunta, e o PT, hein? E o Bolsonaro, hein? Agora, dentro do Uber, quando a gente tá na viagem, e aquela lei? Como é que você acha? Aí todo mundo responde de um jeito, mas todos os motoristas são os motoristas são unânimes, ninguém tá concordando com essa mão pesada do governo, essa interferência e nem o usuário, né, Cadu? Exatamente. Nem o usuário também está concordando. E eles fazem inúmeros questionamentos todos os dias e me perguntam e falam de você. Todos os dias é sempre a mesma coisa, Cadu. Pois é, Nath. Olha, teve protesto aqui em Brasília hoje, em frente ao Congresso Nacional. Também teve protesto no Rio de Janeiro, teve protesto em São Paulo, em Vitória, Espírito Santo. Vários locais, vários capitais aí realizaram manifestações contra o projeto de lei complementar do governo, né? Esse projeto de lei complementar número 12 de 2024, ele foi encaminhado pelo governo para estabelecer novas relações de trabalho entre motoristas e os aplicativos de transporte, né? Como é que respondendo sua pergunta, como é que está essa situação aqui no Congresso Nacional? Deu uma parada técnica, Nath. Os partidos estão brigando nos bastidores pela relatoria dessa proposta. O PT está querendo ficar com a relatoria. E para a gente explicar o que é a relatoria, né? O relator da matéria, ele é meio que o pai da criança. É ele quem conduz os trabalhos. Se tiver que fazer audiência pública, ele faz. Se tiver que mudar o texto, ele muda. Se tiver que mexer na proposta por inteiro ou em partes, ele vai fazer. Ou por critério próprio, ou a pedido do partido, ou atendendo a interesses do mercado. Então, ser o relator dessa matéria é muito importante. E o PT está correndo atrás de ser o pai da criança e embalar o berço. O PL também está na briga. Ele está disputando, ele está brigando pela relatoria da matéria. Como tudo indica que o Arthur Lira deve passar para algum partido da base do governo. Então o PL, sabendo dessa história, está correndo por fora pelas comissões, exigindo audiências públicas para tratar desse assunto. O PLP número 12 de 2024, ele foi distribuído para duas comissões aqui na Câmara, para a de Finanças e Tributação e para a Comissão de Defesa do Consumidor. O deputado Capitão Alberto Neto, ele até apresentou um pedido de audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação. Então esse pedido está lá e é possível que seja atendido. Mas esse projeto, ele corre em regime de urgência. Ele tem 45 dias para tramitar e ser apreciado e aprovado no plenário. É possível que não haja nem audiência pública para tratar desse assunto. É possível que o plenário já indique um relator e o relator já fale sobre a matéria. Então, a estratégia é assodar o tema, ou seja, apressar a discussão para que seja votada do jeito como está. Isso daí é muito ruim, democraticamente falando. Carlão e Nath. É isso, o tempo miou. Só se for muito rápido, não tem nada não, né? Miou? Como é que tá? 30 segundinhos, vai, Cadu, rapidinho. Tem mais algum destaque? Então vai. Olha, hoje na Câmara dos Deputados foi aprovado aí o Silas Câmara, o deputado Silas Câmara, para ser o presidente da Comissão de Comunicação, viu? Foi um acordo feito com republicanos, havia uma disputa entre 3 parlamentares da base do Republicanos para presidir, e o Silas Câmara, como é um empresário da comunicação, ele tem
interesse nesse setor, principalmente na comunicação, ele decidiu que vai assumir a presidência. O deputado Saulo Viana, ele foi eleito o terceiro vice-presidente da Comissão de Turismo. Beleza. Então, é um cargo importante, até porque ele pode substituir o presidente em algumas horas e pode usar a influência dele para levar as pautas do Amazonas para a comissão para que sejam aprovadas. Agora, o último assunto, que foi agora à tarde, mudando completamente de assunto, viu, Carlão? Sim. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que as tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica, o chamado TUST e TUSD, que integram a base do ICMS em vários estados, foi aprovado, ou seja, está permitindo que os estados incluam essas duas tarifas no ICMS. É um ponto a mais para os estados, mas também é mais dinheiro para a gente pagar na conta de luz, viu? O ICMS vai engordar na conta de luz. Traduzindo aumento. Vai ter aumento para a conta de luz para vários estados do país, inclusive para o Amazonas. Volto com vocês, Carlão, Snat. Valeu, Cadu, boa noite. Boa noite, Cadu. Um abraço, gente. Tchau, Até tchau. Amanhã. Tchau, tchau. Agora 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Amazonas, Mário Costa Filho, cassou sua própria decisão que suspendia a licitação milionária do governo do estado para a manutenção de prédios da SEDUC. O pregão havia sido suspenso, segundo o conselheiro, para evitar a efetivação de contratações excessivamente onerosas à administração pública. De acordo com o site de compras do governo, o pregão no valor de mais de 37 milhões de reais foi feito em 4 lotes. 3 deles já vencidos pela empresa Watuman. A gente vai conferir agora os detalhes desse pregão na reportagem de Odiné Araújo. O conselheiro do TCE, Mário Costa Filho, havia determinado a suspensão do pregão eletrônico 448/2022 no valor de mais de 37 milhões de reais para evitar, sob qualquer hipótese, que fossem feitas contratações excessivamente onerosas à administração pública. Na primeira decisão, ele alegou o intuito de resguardar qualquer possibilidade de dano irreparável e determinou a imediata suspensão da licitação e dos atos decorrentes do processo licitatório. Ainda na primeira decisão, o conselheiro Mário Costa Filho atendeu o pedido da empresa Clean em desfavor do Centro de Serviços Compartilhados do Amazonas e da SEDUC para que fossem apuradas possíveis irregularidades no pregão. A empresa Clean alegou que seus recursos sequer foram apreciados pela comissão de licitação em afronta ao princípio da motivação do ato administrativo, assim como aos princípios da legalidade e da ampla defesa. O conselheiro atendeu a observação da empresa de que cada contrato celebrado tinha o potencial de ocasionar prejuízos de quase 9 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Afinal, essa foi a diferença da proposta apresentada pela Clean diante das propostas vencedoras. O pregão é para contratação pelo menor preço por lote de empresa especializada para a prestação de serviços de pintura de parede em áreas externas e internas, pisos externos, esquadrias em geral e em pisos de quadra esportiva de 310 escolas estaduais. Já na nova decisão, o conselheiro Mário Costa Filho considerou alegações da empresa Watuman, que venceu 3 dos 4 lotes do pregão. Sozinha, a empresa vai embolsar mais de 30 milhões de reais. A outra empresa vencedora foi a GS Tech, que arrematou um lote no valor de mais de 7 milhões 860 mil reais. A empresa Watuman argumentou que o procedimento licitatório já se encontrava homologado e adjudicado desde o dia 22 de junho de 2023. Nesse caso, segundo o conselheiro, o ato administrativo revela-se como um ato jurídico perfeito e quando o contrato já foi firmado, a Constituição do Estado prevê que a suspensão do processo só pode ser feita pela Assembleia Legislativa do Amazonas. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h54, você no melhor mix do Brasil. Atenção, você circulando por Manaus, você no trânsito. Alguns detalhes agora, hein, das principais vias de Manaus.
Então, Carlão, segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, a Avenida Djalma Batista com a Rua Pará tem trânsito intenso, mas apenas com retenção nas proximidades do Manaus Plaza Shopping. Já na Zona Norte, temos um trânsito moderado na Avenida Torquato Tapajós, nas proximidades do Parque São Pedro. E na Zona Leste, temos trânsito intenso na Avenida Altais Mirim, ali próximo à Grande Família. Isso porque um carro, e um caminhão baú estão em pane mecânica na via, deixando o trânsito bastante carregado ali naquela região. Mix. Bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho você vai saber que a Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva de mulher que incendiou o próprio noivo no conjunto Vieira. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira com ela, Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Olha, Carlão, segundo o Climatempo, como se não bastasse toda a chuva que já caiu ao longo do dia de hoje, a madrugada parece ser chuvosa. A previsão aí é que a mínima fique na casa dos 23 graus e a máxima na casa dos 26 graus, com chuva a qualquer momento durante a noite de hoje. Mix. Economia. Olha, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,02%, cotado a R$ 4,97. O euro também fechou em alta de 0,22%, cotado a R$ 5,44. O Bitcoin fechou em alta de 3,28% aos R$ 365.900. E o Ibovespa fechou em alta de 0,26% aos 128.006 pontos. Mix. Olha aí, a Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva de mulher que incendiou o próprio noivo. Olha aí, lá no conjunto Vieralves, zona centro-sul de Manaus, Nathalie. Pois é, Carlão, e o repórter André Meirelles está aqui acompanhando todo esse caso. Mais uma vez, boa noite, André, para você que está de volta aqui nos nossos estúdios. O que essa mulher disse durante esse interrogatório, André? Boa noite a vocês, boa noite aos nossos ouvintes. Olha, se trata aí da Hilda, a Viana de Salles. Ela, claro, teve a prisão, que foi uma prisão em flagrante, transformada em prisão preventiva. Isso aconteceu na tarde de ontem. Isso por ela ter jogado, e ateado fogo próprio noivo. Hilda foi presa em flagrante na noite de ontem. Foi apresentada no 1º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuada ali em flagrante, E ainda, durante a tarde de ontem, ela foi encaminhada para a audiência de custódia. E ali, segundo informações da polícia, ao ser interrogada ali na delegacia, a universitária disse que agiu sob forte emoção ao receber uma foto do noivo com a ex-mulher em um bar ali no Vieiralves, Gente, ela disse... a moda pega, hein? Ela disse aí que recebeu uma ligação dele no início da noite avisando que estava indo para casa para ficar com o filho, Então Hilda foi dormir, mas acordou com essa mensagem de um amigo que mostrava uma foto do noivo e, segundo informações, estava se divertindo ali nesse bar, Hilda, ela disse que chamou um carro de aplicativo, passou ali no posto e comprou um balde de gasolina. E aí partiu para o local onde o noivo estava, Chegando lá, ela fez outra, Jogou o combustível nele e tocou fogo, O homem teve queimaduras graves por todo o corpo e está internado em um hospital. O estado de saúde dele até o momento ainda não foi revelado, E Hilda teve queimaduras nas mãos e na virilha, Ela tem 23 anos, mora ali no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, e é acadêmica aí do curso de odontologia. E a vítima seria um empresário identificado como Carlos Augusto, Nathalie e Carlão. Ok, André Meirelles, agora 6h58, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Desmentindo no seu argumento de que não tem dinheiro para o Festival de Ópera, o governo do Amazonas
simplesmente se calou. Não se preocupou sequer em dar uma satisfação aos artistas, técnicos e outros trabalhadores que ficarão sem o trabalho. Para a população, sequer se preocupou em pedir desculpas. A indignação é geral entre a classe artística e não só a do Amazonas. Ficou patente que há outros motivos menos nobres do que a falta de dinheiro para não realizar o festival de ópera. Qual? Não há uma resposta única e nem definitiva. São várias possibilidades. Mas uma delas é a falta de compromisso e a falta de planejamento que não atinge um único, mas todos os setores do Estado. Basta olhar para a saúde, a segurança e a educação, que são os 3 principais pilares de um governo. O que passa para a população é que o governo atual do Estado já não está mais preocupado com a opinião pública. Não dá mais satisfação ao povo sobre os graves problemas que se repetem na gestão dos recursos do nosso Estado. 18 horas. Hora 7 em ponto, Nathalie. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Carlão. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.